Fala Nessa. Oferecimento Raizeiro. Ser saudável é ser raizeiro. E Ozan, em respeito a você. Envelhecer faz parte da vida e isso é algo lindo, mas ninguém disse que a gente precisa aceitar cada marca do tempo sem a possibilidade de suavizar, realçar ou cuidar da nossa imagem de forma saudável. A verdade é que a autoestima está diretamente ligada à forma como nos enxergamos no espelho e os procedimentos estéticos, quando feitos com responsabilidade e bom senso, são grandes aliados nessa jornada de bem-estar e autoconfiança. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui. O Fala Nessa está no ar. E para falar de autoestima aqui no Fala Nessa, a gente está recebendo a doutora Érica Kugler. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui, falar de um assunto tão bom e tão importante para todas nós, né? Obrigada, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui hoje. Bom, a sua formação é odontologia, né? Mas desde o começo você já foi para esse lado da estética mesmo, da harmonização facial, de trazer autoestima para as mulheres? Como é que foi esse início? Exatamente, desde quando eu estava na faculdade foi a mesma época que a harmonização deu um boom. Que quando os dentistas começaram a ingressar nessa área, então eu já aproveitei que eu sempre gostei muito da parte da estética e desde que eu estava na faculdade eu já comecei a cursar essa parte de estética, harmonização facial. Então, eu já saí da faculdade e já comecei a atuar na parte estética. Eu nunca atuei na parte clínica. Então, Sim. Desde a minha formação, que eu trabalho com harmonização facial, desde que eu comecei na minha carreira, que eu já trato essa parte facial. E você, assim, por trabalhar com estética também, você teve uma transformação na sua vida, né? Que você passou por uma bariátrica. Emagreceu quantos quilos, doutora? Eu emagreci 78 quilos. Gente, é uma pessoa. E uma Exatamente. pessoa com um peso bom, grande, né? exatamente. Impressionante, assim. Como é que foi essa transformação na sua vida? E você acha que isso também te trouxe um pouco mais para esse lado de cuidar da autoestima de outras mulheres? Ah, com certeza. Mesmo antes de emagrecer, eu sempre fui uma pessoa muito vaidosa. Sempre gostei de me cuidar, de me arrumar. Então, a estética sempre foi muito importante na minha vida. Só que depois de emagrecer, eu acho que como eu senti na pele todos os efeitos de um emagrecimento muito bruto, tive essas questões com flacidez, com derretimento facial. Então, hoje eu sinto que eu consigo olhar para a paciente de uma forma mais empática, eu entendo, né, o que ela está passando. Você entende a dor, né? O que traz quando a gente se olha no espelho e vê e não se identifica com aquele rosto. Então, eu acho que, apesar de eu sempre ter sido vaidosa, depois do emagrecimento, isso me trouxe mais um olhar de empatia, de identificação com as minhas pacientes, né? Isso faz toda a diferença na hora do tratamento. Sem dúvida. Quando a gente ouve falar em harmonização facial, muita gente se assusta, né? Porque você acha que é aquela modificação, que a pessoa não vai se reconhecer. E o seu trabalho, a gente percebe que é uma coisa muito sutil. É realmente para levantar aquilo que está começando a cair, uma coisa que a gente fala de derreter, né? Que a gente fala, nossa, doutora, eu tô derretendo. E você consegue ali dar um up de uma forma mais suave, né? Mas a harmonização ainda assusta muita gente. Eu acho que assusta, principalmente porque a gente, nessa era de internet, redes sociais, fica muito escancarado aqueles casos mais exagerados, Sim. né? Mas a estética facial, ela existe há muitos anos e principalmente os casos bem-sucedidos são aqueles que você olha aquela pessoa super bonita, fala, nossa, como ela é bonita, caramba, parece que ela não envelhece. Então, a harmonização facial, né, independente do nome que a gente dá, é isso, a gente cuidar do rosto da pessoa, deixar sempre ela na melhor versão, só que sem transformar ela em outra pessoa. Acho que o pessoal acabou se perdendo um pouquinho nessa parte da harmonização, quando estava se buscando muito transformar o rosto da pessoa em outra, né? E aí a gente vê essas bizarrices. E o que você recebe, assim, no consultório, né? A maior queixa das mulheres que você vê hoje, doutora? Como o meu público é praticamente mulheres a partir de 40 anos, a queixa acaba sendo o envelhecimento, os primeiros sinais de envelhecimento, que todas as mulheres sentem, então aquela aparência mais cansada. As pacientes reclamam muito de que o olhar está cansado, sente que o rosto está derretendo, perdendo contorno. Então, todas essas queixas remetem muito aos primeiros sinais de envelhecimento. Sim.
Então essas são as principais queixas, com certeza. E como é que você vê, assim, quando você consegue fazer? Deve ser tão gostoso, né? Você receber uma paciente que está ali se sentindo mal, com a autoestima baixa, e você faz ali o procedimento e no pós ela se vê outra pessoa ou passa a se enxergar como realmente ela era, né? Nossa, é muito isso prazeroso, com né? certeza. Acho que é a melhor parte do meu trabalho, sem dúvidas, a paciente. E é muito engraçado que no retorno, a gente sempre faz vários retornos, mas no primeiro retorno, assim, pós-procedimento, que a paciente já está com o resultado ali estabelecido, ela volta outra pessoa. Então ela volta, aí mexeu no cílio, já fez sobrancelha, já fez muda luzes, todo, né? mudou o visual. Então é muito gostoso fazer parte disso, sentir a gratidão das pacientes, ver como impacta no dia a dia, sempre acompanhando as pacientes na rede social. Então começa a postar foto, começa a sair mais. Então isso pra mim não tem preço, realmente, poder participar dessa transformação. A autoestima impacta, né? Na vida social, no familiar, muitas vezes se sente melhor até em família, com o marido, com o namorado, enfim, no relacionamento, realmente é muito bacana. E você consegue também dar um break? Eu imagino que tem mulheres assim que chegam pedindo coisas assim, você fala, não, isso não vai ficar bom em você, você dá esse break, assim? Antes eu acho que eu tinha que ter mais esse cuidado, porque era uma moda muito de exageros. Agora que acho que tá passando um pouco essa moda e o pessoal tá averso a parecer outra pessoa, então isso já buscam mesmo a naturalidade, sim, então né? agora o movimento é de naturalidade, então minhas pacientes morrem de medo de parecerem que mexeram no rosto, mas com certeza, às vezes uma paciente que perde um pouquinho ali a noção de como ela realmente é e quer se transformar em outra pessoa, aí com certeza, às vezes a gente acaba até atuando como uma psicóloga, né? Porque vê que o problema não é na estética, são outras questões mais profundas, mas sim, às vezes a gente tem que dar um break no paciente. Já chegou alguma assim com uma foto de uma estrela de cinema sim. E falou, quero essa? Sim, com certeza. É mesmo? Com foto sua também, com certeza. Ou com filtro de Instagram, assim, tira uma mentira, foto. aqueles filtros que tem bocão. filtro que modifica e fala, dá pra ficar assim. Então, isso é muito frequente. E o que você fala, doutora? A gente tem que explicar que muitas vezes não dá pra chegar naquele efeito. Ela é toda cuidadosa, né, gente? Porque às vezes tem alguns casos, tem filtros que modificam um pouquinho os lábios, dão mais contorno, e a gente até consegue se aproximar, mas tem casos que é uma transformação que vira outra pessoa, né? Que a gente pergunta, mas você se olha, parece você na foto? Não, a pessoa tem que se não identificar, é você, né? exatamente. Mas com jeitinho, conversando, mostrando. Acho que é muito importante também que eu sempre mostro para as pacientes o que elas têm de bonito e não o que elas precisam melhorar. Eu sempre ressalto, olha, sua boca é muito bonita, seus olhos são muito bonitos, porque a gente não ressalta essa parte, não que, nossa, como seu contorno tá sumido, como sua boca tá murcha. Não é muito por aí que realça a gente... o bem, né? Então elas acabam vendo, não, repente, realmente, todo mundo sempre falou do meu olhar, nossa, quando eu era mais nova, todo mundo falava. E aí elas mesmas já começam a se enxergar com mais carinho, né? Tem que ser um pouco psicóloga também, sim, né, com doutora? certeza. E tem alguma paciente que você percebeu assim, falou, nossa, essa foi uma transformação mesmo e o quanto eu fiz bem pra ela? Existem várias histórias legais, né, de pacientes no consultório, mas uma que eu me orgulho muito é da Jane. Ela é uma paciente que eu conheci através do meu perfil. A gente fez um concurso onde na rede social. Onde eu queria conhecer mais a história de cada uma das mulheres que participaram, e elas tinham que contar o porquê que elas mereciam, porquê que elas achavam que mereciam ganhar uma transformação. E aí foram várias histórias muito legais, muito especiais, mas a da Jane me tocou porque além dela ter feito bariátrica também, né? Então já me identifiquei muito com ela. Ela passou por várias situações na vida dela que tem a ver com autoestima, então ela já tinha um problema ali de se olhar no espelho, não se identificava, sentia ali que não conseguia mais tirar foto, isso impactava em várias esferas da vida dela. Então eu achei que tinha tudo a ver, aí a gente escolheu ela e ela ganhou essa transformação do protocolo que eu faço lá no consultório. E não é só visual, ela tá muito bonita, mas também
a autoestima dela, o jeito dela falar, do jeito dela se vestir, mudou completamente. Mudou tudo. Exatamente, ela fala que até o marido, nossa, tá até com ciúme dela, porque ela deu uma mudada total na vida dela e é muito legal saber que eu pude contribuir com isso. E a gente vai conhecer a Jane, viu, gente? Porque ela tá aqui, no próximo bloco ela vai estar aqui com a gente. Até já. Se tem um lugar que eu me sinto bem, é no Raizeiro. Aqui os produtos são selecionados com muito cuidado e carinho, sempre pensando no que é melhor pra gente. São mais de 5.000 produtos, tem castanhas, cereais, veganos, temperos, chás. Ah, tem também suplementos e até padaria. Viu só? Todos os gostos se encontram aqui. Vem pro Raizeiro, você vai se sentir de bem com a vida. Ser saudável é ser raizeiro. Quando você pensa em assistência funeral na Baixada Santista, qual nome vem na sua cabeça? Pensou Ozan, né? Eu também. Estou chegando agora aqui na família Ozan e gostaria de falar com vocês sobre um plano de assistência funeral completo, incluindo cremação, com mensalidades a partir de R$ 119,90. Sempre que sua família precisar, conte com a nossa. Ozan, em respeito a você. Estamos de volta e chegou a hora do Momento Raizeiro. No Momento Raizeiro de hoje, a gente vai fazer cuscuz de frigideira. Você conhece? É uma opção para quem não tem a cuscuzeira e também para quem não quer comer pão. É uma boa substituição. Vamos lá? Como eu vou fazer uma porção individual, então eu vou colocar apenas 4 colheres de flocos de milho. Coloca um pouquinho de água porque ele tem que ser hidratado, tá? E mexe bem. E você vai mexendo até ele ficar hidratado por completo. Depois que você colocar a água, você pode colocar temperos a gosto. Aqui eu escolhi essa salsinha desidratada que tem no Raizeiro e super prática. Uma pitadinha. Esse temperinho aqui é alho, cebola com bacon, que dá um saborzinho todo especial, né? E já vem assim, prontinho, a granel. Mexe bem e deixa descansar de 5 a 10 minutinhos. Agora já está hidratado aqui a nossa misturinha do flocão de milho com os temperos que eu coloquei, que fica a gosto, tá? Essa parte você pode colocar o que você quiser. E como recheio, você também pode utilizar o que você quiser. Pode ser mussarela, queijo branco, peito de peru, tomate, orégano. Eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro colocar o queijo na frigideira, queijo mussarela, fatia de queijo mussarela. Você faz uma camada de queijo mussarela na sua frigideira e aí então depois você coloca a mistura por cima do queijo. Olha só que lindo que tá o nosso cuscuz de frigideira. E aqui chegou o momento de rechear. Como eu falei, você pode rechear a gosto, da forma que você quiser, tá? Eu vou colocar um tomatinho, porque o queijo já tá ali por baixo. E uma pitadinha de salsinha. E aí, então, você pode fechar. E agora, enfim, estamos recebendo aqui no estúdio, junto com a doutora Érica, a Jane Fagundes, que é a nossa personagem aí, que a gente falou de você, viu, Jane, já no primeiro bloco. Falamos bem, aliás, muito bem. E eu queria saber de você um pouquinho dessa transformação que você passou, como que foi o primeiro momento ali que você viu no Instagram da doutora Érica e falou, poxa, me identifico, eu queria participar.
Eu já acompanhava a doutora, segui o trabalho dela muito natural, né, e maravilhoso. Já era fã dela. E aí, falei, vou contar a minha história. No começo eu titubeei, acho que conto, não conto. Depois eu resolvi contar e fui contemplada. E foi maravilhoso pra mim, foi surreal. E como é que é a sua história? Conta pra gente. Então, eu venho de uma cirurgia bariátrica, sou mãe, tenho filhos adultos já, meu filho tem 30, um tem 19, outro tem 16. Nossa, você tem um filho de 30 anos. Tenho de 30 anos, vou fazer 50 anos. Sim. Mas, doutora Érica... Olha só, carinha de 20. Obrigada, obrigada. E fui seguindo a vida, deixando... Quando a gente é mãe, vai deixando um pouco pra trás. A gente se deixa de lado, né? Esperando uma oportunidade de cuidar mais de mim. E finalmente chegou no momento certo e com a pessoa certa. E foi incrível. E como que foi, assim, a primeira vez que você foi no consultório? Você ficou com medo? Veio um receio, assim, de ficar uma coisa exagerada? Ou de repente, não ficar da forma que você gostaria de se ver? Eu nunca tive esse medo, porque eu já conhecia o trabalho da doutora. Então, assim, confiava. Não tinha esse medo de, não vai ficar legal. Eu tinha medo de dor, isso. É. E não dói, né? Nada. Menina, nada. é maravilhoso. Nada, é maravilhoso, não dói nada. Doutora, e aí quando você recebeu a Jane, então, no consultório, o que você detectou ali que você deveria fazer? Porque aí você faz todo o diagnóstico, né? O que precisa, o que não precisa. E como que foi, assim, o que você percebeu logo de cara? A gente conversou bastante, eu queria entender o que incomodava ela antes de qualquer coisa. Então a Jane tinha me falado que estava sentindo o olhar muito cansado, né? Sentindo derretimento facial, tanto por conta da bariátrica, mas também por conta do próprio processo de envelhecimento. Também relatou que o contorno da face estava começando a incomodar. Tinha uns pontinhos no nariz dela também, que estava começando, principalmente falta de perfil, de lado. Eram questões sutis, mas que acabavam deixando ela mesmo com uma carinha mais cansada, né? E ela muito vaidosa, dava para perceber que era muito vaidosa, mas estava com uma carinha mais apagada, né? Então aí depois que ela me contou tudo que estava incomodando, eu tracei um plano de tratamento, apresentei para ela, vi o que ela achava, perguntei se estava tudo bem por ela, se podia mexer nessas regiões que eu tinha programado. Ela deu ok, falou o que ela queria, falou o que ela não queria, deixou claro ali que a boca, né, queria algo sutil, natural. Então, ela dando o aval ali, a gente botou a mão na massa e em 1 horinha o resultado já ficou pronto, né, Jane? Foi bem rápido. Muito rápido. Mas a gente sempre conversa, antes tem uma conversa onde alinha o que incomoda e eu apresento o que eu gostaria de melhorar. Sim, pra não ser uma invasão, né? Uma coisa que a pessoa depois não vai se sentir bem também com aquele procedimento. E com toda paciente, assim, independente de qual procedimento, a gente sempre alinha muito bem, tanto as expectativas, né? Porque tem paciente que vem com uma expectativa que às vezes a gente não consegue alcançar. Mas no caso da Jane, acho que a sua expectativa era bem baixa até, né? É o paciente perfeito. Aqui, não, deixa nas suas mãos, tá tudo certo, e foi isso. E como que foi depois, então, Jane? Aí logo em seguida você ainda demora um pouquinho, né? O resultado pra ver e tal. Quando você viu o resultado definitivo, como que você... Foi chocante. Lidou, Foi chocante, assim. O primeiro resultado já foi bem impactante, porque o lábio na hora já mudou muito, a textura da pele ficou incrível, né? A gente tá vendo aí imagens de realmente, foi uma mudança foi. Enorme. De simetria do rosto, de qualidade da pele, tudo. Mas a gente percebe que é uma mudança, mas é você, sim, né? Sim. Você não perdeu as suas características mesmo, como a né? doutora sempre diz, sou eu renovada, mais bonita. Ela foca para deixar você mais bonita. E como que foi chegar em casa, assim, mostrar pra família, pros filhos, pro marido? Ficou todo mundo chocado. Nossa, tá diferente. E aí, começar a enxurrada de pessoas, tá diferente. Você fez alguma coisa, você tá mais jovem. Sua pele tá incrível, você tá radiante. E essa autoestima que você trouxe de volta, né, com esse procedimento com a doutora Érica, te ajudou também em outras etapas, assim, de outras fases da sua vida, na vida profissional, com você mesma, aquele momento ali na frente do espelho? Eu vou te falar que mudou tudo, né? Até na saúde mental, transforma você, o seu interior, a sua saúde mental, a sua autoestima, tudo. Quando eu me olhei, comecei a me ver uma Jane de 20 anos atrás, com a empolgação de 20 anos atrás, para realizações de muito tempo atrás.
Cria uma força, assim. Cria uma força incrível. Não tinha. Muito bom, né? É ótimo. E pra você também é maravilhoso, né, doutora? Porque você vê esse resultado, assim, né, de uma pessoa que você viu que estava com a autoestima baixa e de repente tá aí brilhando, né? Exatamente, nossa, bom. com certeza é muito gratificante e as pessoas às vezes acabam tratando a autoestima como se fosse algo superficial, né? Mas quando a gente se olha no espelho e enxerga quem a gente realmente é, né? Quando o nosso exterior combina com quem a gente é por dentro, isso desbloqueia várias coisas na nossa cabeça, muda a forma como a gente encara a vida, é maravilhoso. E você percebeu tudo isso, né? Exatamente isso. Você se olha no espelho e sente... Todo mundo trata a estética como estética, mas estética é autocuidado, é uma forma de amor para si mesma. Eu, quando comecei a me enxergar como outra pessoa, e foi incrível, não foi só interior, começa uma mudança exterior, uma mudança de vida total. E hoje, quando você tá sozinha, assim, no banheiro da sua casa e se olha no espelho, o que você enxerga? Peraí, me responde no próximo bloco. A gente já volta. Capri, Maiorca, Bali, Santorini, Ilhas Resort. Mais do que um endereço, um destino. Área de lazer que só um resort pode oferecer. 2 suítes de 113 metros quadrados ou 3 suítes de 163 metros quadrados. Ilhas Resort. Férias o ano inteiro. Estamos de volta, hoje recebendo aqui a doutora Érica Kugler e também a nossa personagem de hoje, que está sendo aqui o exemplo de tudo que a gente falou, que é a Jane Fagundes, que também está aqui com a gente. Eu fiz uma pergunta para ela no último bloco, quando ela olha no espelho, ali naquele momento bem íntimo, sabe, que a gente está sozinha, a gente e o espelho, o que você enxerga, Jane? Eu enxergo outra mulher. Eu não tenho mais aquele olhar crítico de, nossa, tô envelhecendo, nossa, tô derretendo, nossa, meu tempo tá acabando. Hoje eu olho e vejo, tem tempo para tudo. Dá tempo para tudo. Eu me sinto renovada. E se você pudesse dar um recado, assim, para uma mulher que está nos assistindo e que está se sentindo com autoestima baixa, que de repente isso está atrapalhando, inclusive, na parte pessoal, profissional, o que você diria para essa mulher? Corre atrás dos teus sonhos, vai cuidar de você primeiro, que quando a gente se cuida, a gente cuida do exterior todo, tudo flui de uma maneira incrível. A autoestima, como eu te disse, é saúde mental também. E aí você tendo saúde mental, física e tendo um visual que acompanha tudo isso, porque eu achava que meu rosto não combinava com a pessoa que eu era. E hoje eu me vejo, eu sou eu mesma. Você não se via, né? Não. Eu me via uma senhora. Hoje eu me vejo uma pessoa cheia de vigor. Que coisa, que maravilha. Doutora Érica, e você, assim, o que você diria para essa mulher? Você que também passou por uma transformação, né? Que no seu caso foi a bariátrica, perdeu aí 70 e tantos quilos. Então foi uma mudança também muito radical, né? E foi um cuidado com você mesma também. Então o que você diria para essa mulher que está precisando aí de um up na autoestima? Eu acho que a mulherada, em geral, né, acha que às vezes, para a gente ter um resultado significativo, a gente tem que tomar medidas drásticas, mas às vezes só da gente dar o primeiro passo, né? Seja se matricular na academia, fazer um botox, só de você ter essa movimentação de sair da inércia, isso já dá mais força pra gente, já muda o jeito que a gente se olha, o jeito que a gente se enxerga. Então, para as mulheres que estão me assistindo e às vezes estão perdidas, não sabem por onde começar, dá o primeiro passo, por mais insignificante seja ele que qual seja, for. Exatamente, porque esse primeiro passo vai te dar energia para dar o outro passo e o outro passo. Quando você vê, você já caminhou uma maratona inteira e foi muito mais simples do que a gente imaginava. Com certeza. Bom, chegou a hora do vai e volta. Vamos lá, então. Vai e volta, eu vou falar uma frase e vocês respondem com uma palavra, tá bom? Vou começar com a Jane. Uma alegria. Família. Doutora Érica, um lugar, um porto seguro. Minha casa. Jane, a palavra que define autoestima. Amor. Doutora Érica, beleza é? É se cuidar, se amar, com certeza. Obrigada. Adorei o nosso bate-papo. Eu acho que a gente consegue aqui também impulsionar muitas mulheres aí que estão nos assistindo, que de repente estão com a autoestima baixa e que percebam que a gente pode sim dar o primeiro passo. E quando viu, já correu uma maratona. Obrigada, viu, doutora Érica? Obrigada, Jane, de coração.
E o Fala Nessa volta amanhã com a reprise às 9h30 da manhã e sábado que vem, 10h30, te espero aqui na TH+ Band. Beijo, tchau. Fala Nessa. Oferecimento Raizeiro. Ser saudável é ser raizeiro. E Ozan, em respeito a você.